Bom dia, pessoal. Hoje, 30 de abril, eu estive compartilhando uma palavra com o pessoal de Nova Petrópolis e de Carlos Barbosa e Garibaldi, mas gostaria de gravar esse vídeo também para quem mais pudesse ouvir ou gostaria de ouvir, porque essa palavra eu creio que ela me foi dada por Deus no sentido de trazer alegria, de trazer esperança, de trazer um pouco de tranquilidade no meio dessa situação que a gente está vivendo agora nesse exato momento. A gente está vivendo muita crise. Temos o corona, temos uma crise política que provavelmente vai se seguir de uma crise econômica por conta do corona, e também estamos passando provavelmente por uma das maiores secas que o Rio Grande do Sul já viu. E nesse momento, às vezes, a gente gostaria de ter uma notícia boa, tipo assim, podemos sair tudo que tem uma cura para o corona e não tem. E tem momentos que a gente fica muito angustiado, alguns inclusive porque estão, de fato, fazendo a quarentena, muitos não estão. Aí tem essa questão do isolamento, essa questão de se ficar muito tempo sozinho. E uma das coisas que eu acredito que mais nos incomodam é o fato da gente não ter os relacionamentos que a gente sempre tinha. Somos seres relacionais e por sermos relacionais nós temos uma dificuldade muito grande de ficar sozinho muito tempo. Eu gostaria de olhar o texto de Isaías, capítulo 12, versículo 1 até o 6. Tem uma palavra nesse momento para nós de ânimo, né? Aqui diz o seguinte: naquele dia todos cantarão assim: eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia todos cantarão essa canção: louvem o Senhor. Gritem pedindo a ajuda de Deus. Gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Aqui ele está falando de uma libertação que vai acontecer ainda um pouco mais lá na frente. E por isso ele diz, naquele dia todos cantarão, porque o que ele está dizendo com isso? Agora a gente está passando por dificuldades, a gente está passando por um sufoco, mas isso vai passar. Mais cedo ou mais tarde nós estaremos fora dessa situação. E aí importa aonde foi que a gente se refugiou nesse momento de dificuldade. Então o que eu quero fazer com esse texto é trazer ele para o lugar certo da nossa vida, onde que nós precisamos usar esse texto neste momento da nossa vida para nos refugiar de fato no lugar certo. Nós confiamos no governo muitas vezes, nós confiamos na medicina, nós confiamos no nosso dinheiro, nós confiamos nos nossos recursos, na estrutura socioeconômica, estrutural que a gente desenvolveu na nossa vida, e ali a gente põe a nossa confiança. E o problema é que a gente fica desesperado, angustiado e num sufoco de verdade,
é quando a gente percebe que essas coisas todas ah, elas vão sendo derrubadas uma a uma. E aí a gente entra em desespero, porque aquilo que eu confiava, ela não dá mais para confiar. Então ele diz aí, naquele dia então, quando isso terminar, eu te louvo, ó Senhor, tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Então, a gente está no meio dessa crise, e muitos de nós talvez estejam pensando assim, o que eu fiz para ter que passar por isso? Por que Deus está permitindo que todas essas coisas aconteçam comigo? Agora que eu estava tentando botar minha vida em ordem, agora que eu estava fazendo mudanças na minha vida, começam essas coisas. Então, na verdade, nós sabemos que o mundo inteiro está nessa pandemia. E o mundo inteiro está vivendo mais ou menos as mesmas coisas que nós estamos vivendo, as mesmas dificuldades. Talvez outros lugares não estejam passando por uma seca além disso que está acontecendo e talvez não estejam passando por uma crise política, né? E a nossa crise política ela é muito séria. Ela vai determinar uma mudança radical do nosso país para um crescimento ou vamos continuar sendo o mesmo país triste e miserável que sempre fomos. Então esse é o momento que a gente se pergunta, mas o que eu fiz para merecer isso? E no 2 ele diz assim, Deus é meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, ele é meu Salvador. Nesse momento, o único lugar que a gente pode se refugiar, o único lugar onde que a gente pode encontrar de fato segurança para a nossa vida é em Deus, é em Jesus. Porque Ele está acima de todas as forças, de todos os poderes do universo. E se a gente se agarrar a Ele, certamente Ele vai nos conduzir pela mão dele para fora desse caos. E no momento que a gente fizer isso de fato, que a gente depositar nele a nossa segurança toda, no 3 diz, cheios de alegria, todos irão às fontes e beberão da água que os salvará. Jesus ele diz que ele é a fonte de água viva. Nele nós podemos nos alimentar. Nele nós podemos encontrar a alegria que tanto a gente necessita na nossa vida. Jesus diversas vezes ele ensinou que ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é a fonte de vida, ele é todas as coisas que levam à vida. E beberão da água que os salvará. A nossa salvação está em a gente se colocar nesse lugar, naquilo que ele é e naquilo que ele representa para nós. No 4, então, naquele dia todos cantarão essa canção. Louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. No momento que a gente se coloca, de fato, totalmente nas mãos de Deus, vai chegar um momento onde que a gente vai poder louvar Ele. Onde que a gente vai poder engrandecer o nome dEle. Então, louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Significa que no momento que nós pedimos ajuda de Deus, nós vamos receber essa ajuda. E quando a gente sair dessa situação, quando a gente estiver realmente tranquilo nas mãos de Deus, a gente vai poder ensinar os outros. Vocês querem ajuda também como eu? Então grite, pedindo ajuda de Deus. Porque na verdade tu está buscando a tua alegria e a tua felicidade em coisas que não vão te dar isso. Então é isso que nós temos para ensinar para as outras pessoas. Porque se a gente experimentar isso na vida da gente, a gente vai ter como ensinar isso para os outros. E aí a gente vai poder também dizer o que ele tem feito na minha vida, e aqueles que nos ouvirem vão poder também fazer isso e vão poder anunciar a grandeza dele. Nós esquecemos, na maior parte das vezes, a grandeza de Deus, porque a gente se apega às coisas daqui da terra e a gente olha para a segurança que as coisas aqui da terra nos dão. No 5 diz assim: cante hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas, que o mundo inteiro saiba disso.
É muito interessante que quando eu penso em falar de Jesus para os outros, muita gente me diz assim, eu não sei o que dizer quando eu quero evangelizar alguém. Aqui está bem claro descrito no versículo 5, né? Cante hinos de louvor ao Senhor, pois Ele fez coisas maravilhosas, que o mundo inteiro saiba disso. São só as coisas que eu vi Ele fazer. Se eu me colocar nas mãos de Deus como eu devo me colocar, eu vou ver coisas maravilhosas acontecer. É isso que eu tenho para falar para os outros. Então, quando alguém me pedir a respeito da minha fé, eu não preciso decorar a Bíblia e recitar a Bíblia para ele, eu não preciso fazer um tratado teológico para apresentar uma argumentação lógica para ele. Eu só preciso dizer, olha, na minha vida, Deus ele fez isso, isso e isso. Ele me resgatou do pecado, ele transformou a minha vida, ele me deu esperança, ele me deu alegria, ele me deu paz, tá? Alguns podem dizer assim, ele me curou de uma doença, eu estava quebrado financeiramente e hoje ele me tirou da miséria e coisa tal. Na vida de cada um de nós, o milagre é diferente, porque é a nossa relação pessoal e íntima com ele, é o nosso pedido de socorro, e é disso que a gente vai falar para os outros. No 6 diz, moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Nós somos os moradores de Sião, no território espiritual. Então eu posso me alegrar e eu posso louvar a Deus, pois Ele mora no meio de nós. Ele mora no meio de mim. E isso é maravilhoso. Eu não estou sozinho nessa pandemia, eu não estou sozinho nesse caos. Eu não estou sozinho diante de todas as crises e dificuldades que o mundo está enfrentando hoje. E por isso, também, além desse texto de Isaías capítulo 12, eu gostaria de falar para vocês ainda do capítulo 11. Normalmente a gente avança, né, no texto, eu estou retrocedendo aqui, porque aqui tem uma promessa, tem uma profecia a respeito de nós mesmos, daquilo que nós temos ainda para descobrir, para ver um dia na nossa vida. Então, capítulo 11, versículo de 1 até o 9, tem uma profecia a respeito de Jesus e a respeito do que ele vai fazer. Eu vou ler aqui. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas passarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim, como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. É muito bonita essa profecia, porque ela tem dois tempos, ou tem mais que dois tempos, né? Porque, na verdade, um desses tempos a gente já está vivendo. Mas aqui é uma profecia que Isaías fala 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo, e ele está falando de Jesus. Ele está dizendo aqui no versículo 1 que o herdeiro do reinado de Davi, ele nasceria
de um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. Sabe, aquela árvore parece estar morta, já foi abandonada, e isso foi o que aconteceu com a casa de Davi. Deus ele prometeu para Davi que nunca faltaria herdeiros para ele. E, no entanto, a casa de Davi se tornou uma casa de pessoas pobres, né? Na época que Jesus nasceu, José e Maria, eles eram descendentes de Davi, mas eles eram pessoas pobres, pessoas comuns. E foi ali que Jesus nasceu. E diz a respeito de Jesus: o Espírito do Senhor estará sobre ele, lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. O que está prometido aqui para Jesus é aquilo que foi transferido por Jesus para nós. Todas essas coisas ele nos deu. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos dá sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Nós vamos temer o Senhor, porque no momento que a gente conhece a Jesus, a gente aprende a respeitar a Deus antes de qualquer outra coisa. E antes de fazer qualquer coisa, a gente sempre vai perguntar o que é que Deus ele pensa ou deseja a respeito daquilo. Conhecerá a sua vontade. Nós aprendemos a conhecer a vontade dele nas nossas vidas. E terá prazer em obedecer-lhe. Jesus ele tinha prazer em obedecer a Deus. O que nós precisamos desenvolver na nossa vida também é o prazer em obedecer a Deus. Jesus ele disse que a gente é um com ele quando a gente obedece aquilo que ele ensinou. Obediência é uma das coisas mais difíceis que nós temos para fazer. Nós somos desobedientes por natureza. Nós achamos que a gente sabe tudo, que a gente não precisa de ajuda. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê os evangelhos, quando a gente lê os ensinos de Jesus, nós aprendemos e entendemos o que nós temos que fazer, mas nem sempre a gente faz. Nós somos de um país que a gente gosta de levar vantagem em tudo, certo? Nós temos que mudar esse perfil. Nós não precisamos levar vantagem em tudo. Nós precisamos sempre perguntar para Jesus: e agora? O que eu faço? Vou para a direita? Vou para a esquerda? A respeito de Jesus, diz ali que no 3, ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. Aqui nós encontramos um reino e um governante que vai reinar, que vai governar com justiça. Qual é o nosso problema com política? Qual é o nosso problema com governo? Qual é o nosso problema com o mundo que a gente está vivendo? Nós queremos justiça, mas nós não vemos justiça. Na verdade, nem nós não somos justos. Nós gostaríamos de ver justiça para nós, mas quando se trata de justiça para os outros, nem sempre a gente é tão justo quanto a gente gostaria de ser. Mas Jesus ele veio para estabelecer um reino. João Batista, antes de batizar Jesus, ele diz a respeito de Jesus: eis que é chegado o reino de Deus. Então, ele estava pregando um reino, ele estava pregando uma nação, ele estava pregando um povo. E nós fomos convidados para fazer parte disso. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu passo a fazer parte do reino de Deus. Eu sou um cidadão do céu. Eu não sou mais daqui. Eu já sou um cidadão do céu. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é eterno. É o reino de Jesus. É o reino de Deus. E eu sou cidadão deste reino. Então eu preciso seguir os princípios e os valores deste reino. Então, no momento que eu entreguei minha vida para Jesus, ele, pela primeira vez, ele me faz experimentar a verdadeira justiça. Então, com justiça julgará os necessitados. Toda vez que eu me sinto necessitado, sinceramente necessitado, eu vou experimentar a justiça de Deus na minha vida.
Isso é maravilhoso, né? E defenderá os direitos dos pobres. Então, o reino de Deus é um reino que é pregado para os pobres. Não precisa ser pobre financeiramente, para os pobres de espírito, para os pobres de tudo, até de caráter. Porque Ele nos perdoa, Ele nos transforma, Ele nos dá uma nova perspectiva de existência e de vida. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Aqui nós já vemos uma justiça, né, a respeito daquelas pessoas que definitivamente decidiram que não querem saber nada de Deus, de Jesus, da verdade, da palavra. Eles optaram por viver uma vida sem Deus. E isso se pode aplicar tanto no campo espiritual quanto no campo literal, prático. Porque aqui nós já estamos falando de uma profecia do dia onde que Jesus ele vai vir reinar aqui na Terra. Aí, inclusive, isso que a gente falou antes, isso vai ser aplicado nesse lugar onde que Jesus vai estar reinando. Me lembro do meu pastor que me discipulou, que sempre falava que pela primeira vez a humanidade iria experimentar justiça de verdade, quando Jesus vier reinar aqui na Terra. Ele falava que será a restauração do paraíso, né? Aqui no 5 diz, com justiça e honestidade ele governará o seu povo. Não é o governo que a gente gostaria de ter? Nós, há alguns anos atrás, a gente pensou que agora sim, Lula, né, um operário, chegou na presidência. Isso eu nunca acreditei que um dia fosse acontecer nesse país. E esse, agora com um operário, né, então, ele vai pensar nos operários e coisa e tal. Se decepcionando. Depois veio o Bolsonaro e agora nossa esperança está nele, de que ele vai ser aquele grande líder que a gente tanto espera. A gente vai passar o resto da nossa história humana aqui sempre tendo esperança. Quando não der certo, se não der certo, Bolsonaro, a gente vai vir outro salvador da pátria. E a gente vai acreditar que ele vai resolver o problema. E na verdade a Terra aqui sempre vai ser a Terra, ela é má. A nossa natureza humana decaída, entregue ao pecado, não permite que a vida aqui na Terra seja como a gente gostaria. Então nós temos que olhar lá para o futuro. No 5, com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Que sonho maravilhoso. Mas nós vamos ver isso. Quando Jesus vier, quando ele retornar aqui para a Terra, ele vai reinar com justiça e honestidade. E a paz vai ser estabelecida aqui na Terra, não só entre os homens. No decorrer aqui do texto aqui, a gente vai ver que lobos e ovelhas viverão em paz. Imagina um lobo vivendo em paz com uma ovelha. A ovelha podendo passar tranquilamente do lado do lobo, sem ter problema de que o lobo vai nheque, né? Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros. Eu já ia dizer uns aos outros. E crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas passarão juntas e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim, como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Vocês já imaginaram um quadro desses aí? Onde que a natureza, ela já, segundo o texto de Romanos, diz que a natureza geme nesse momento pela sua libertação. Porque quando o homem pecou, ele fez com que toda a natureza fosse amaldiçoada. E a natureza toda passou a viver essa desgraça que a gente vê. A gente olha, às vezes, filmes de documentários de animais, né? E a gente vê a crueldade que é a sobrevivência de um animal selvagem. Isso vai acabar. E a gente vai poder pegar um urso
e dar aquele abraço de urso, sem que ele faça toda a força e sem que ele crave as unhas na gente, né? Mas quantos não gostariam de dar um abraço num urso ou enfiar as mãos na juba do leão? Nesse período a gente vai poder fazer isso. A terra vai revelar todo o seu esplendor e a gente vai poder curtir a natureza do jeito que ela é. Maravilhosa, bonita e mansa. Então esse quadro aí é um quadro que nós ainda vamos ver. Então, se nesse momento a gente está meio angustiado, meio desesperado, né? Conforta o teu coração com essa palavra. Permite que Deus ele te faça vislumbrar um pouco disso que Ele tem preparado para nós. Por um momento a gente vai sofrer e vai passar por dificuldades, mas nós não estamos passando, não é só eu que estou passando, não é só tu que está passando, é a humanidade toda. E a humanidade toda precisa conhecer esse Jesus, precisa conhecer esse Deus que está nos prometendo que vai ter, aguarda mais um pouco, nós vamos ver um mundo perfeito. Mas, no momento, é isso que nós temos. Então, no 9, diz ali que quando Jesus ele estiver reinando aqui na terra, né, em Sião, um monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar, tão certo quanto o mar está cheio de água. A terra ficará cheia do conhecimento e da glória de Deus. Isso é maravilhoso. Eu acredito que se cada um de nós se apropriar claramente dessa promessa, nós vamos começar a orar para que Jesus ele volte logo, e a gente vai fazer tudo o que a gente puder para que Jesus volte logo. E sabe qual é uma das coisas que a gente precisa fazer para que Jesus volte logo? Nós precisamos falar a respeito daquilo que a gente tem visto e ouvido a respeito de Deus. E aí voltamos para o capítulo 12. Então, se a gente se refugiar no coração, colocar o nosso coração diante de Deus e confiar somente nele, a gente vai ter algo para dizer para as pessoas que estão em nossa volta. Então eu quero te desafiar nesse momento, quando tu te sentir abatido, quando tu te sentir cansado desse mundo que só apronta para gente, que parece que está sempre tirando o tapete debaixo do nosso pé, né? Muitos de nós tínhamos planos para esse ano. Eu fiz uma agenda, né, colocando todos os meus compromissos até o final do ano. Ficou uma agenda bem lotada e eu pensei, puxa, né, vai ser puxado esse ano. E minha agenda tá lá, tá aí, num canto, né, porque ela perdeu o valor. Não vai dar para fazer nada daquilo que eu estava pensando em fazer. E nós temos que nos repensar de novo, nós temos que nos reagendar de novo. E nesse momento que a gente fez essa parada, e ainda toda hora ligando a televisão ou procurando na internet informações a respeito do que está acontecendo, parece que a gente só tem más notícias, parece que a gente só se decepciona. Então nesse momento, vamos buscar Deus, vamos nos agarrar nele e vamos nos alimentar dessas promessas maravilhosas que ele tem para cada um de nós. Amém? Então, eu te peço que tu relaxe e te coloque diante de Deus, faça uma oração e diga, Senhor, eu vou parar de espernear, então eu quero que tu fale ao meu coração e traga essa alegria para mim, que a tua palavra está prometendo, e me ajuda a visualizar aquilo que eu não consigo enxergar, aquilo que está além dos meus olhos, porque só Deus é que pode nos mostrar o futuro. Amém? Toma essa palavra como um incentivo para trazer de volta alegria para a tua vida. Amém? E também para os teus familiares e também para os teus amigos. Que Deus te abençoe e que Ele possa fazer
com que tu tenha a oportunidade de testemunhar a respeito dele. Amém? Um bom dia para cada um de vocês.